É um regime em que aqueles que dirigem a nação recebem um mandato popular, quer dizer, recebem por meio da eleição uma representação popular. Isso distingue a democracia de qualquer regime autoritário, totalitário. Isto é, a ideia de que a soberania reside no povo e o povo elege os seus representantes. Mas de tal maneira identificou-se o colégio eleitoral com o povo, que hoje nós não sabemos o que é direta e o que é indireta. Sabemos apenas que o povo será vitorioso. A morte do Tancredo levou à chegada ao poder do vice-presidente, que tinha sido eleito, José Sarney. Na realidade, o Sarney assumiu em meio a muitas desconfianças políticas, porque havia uma diferença sensível entre o presidente eleito e o vice. O Tancredo era um homem moderado politicamente e que vinha longamente combatendo o regime autoritário. Então ele tinha um crédito de confiança grande. O caso de Sarney era diferente. Era ainda recente sua saída da arena antes de chegar à presidência da República. O Sarney manteve o SNI, o Serviço Nacional de Informações, como um órgão que vinha da ditadura e que ele entendeu que poderia ser adaptado a um outro contexto. Isso também provocou muitas críticas. Mas, na verdade, a gente pode dizer que o aspecto mais positivo do governo Sarney foi exatamente garantir um clima de liberdades democráticas. No plano econômico, o governo Sarney teve muitos aspectos negativos. O Brasil carregava problemas que vinham já de antes, descontrole financeiro, inflação enorme, déficit público, déficit externo. E Sarney teve, em razão disso principalmente, sofreu uma queda muito grande da sua popularidade. Isso levou à adoção de um plano, que foi o Plano Cruzado. Se propôs um aumento imediato de salários, um congelamento de preços, e essas duas coisas juntas não funcionaram. Quer dizer, o congelamento mais o aumento salarial levou a uma busca de bens de consumo enorme por parte da população. Foi um momento de euforia, vamos dizer assim, da sociedade. Preocupado com a explosão de consumo que levaria a uma inflação de demanda, o ministro Funaro pede à população para poupar. E a forma de ajudar é poupando. Se eles consumirem um pouco menos, nós estamos consumindo 30%, 40%, 50% acima do ano passado. Vamos consumir um pouquinho menos para dar mais tempo para que as empresas produzam mais. E guarda esse dinheiro na poupança. É uma grande forma de ajudar o Brasil. Em fins de 1986, o Plano Cruzado já fazia água, visivelmente, para os técnicos, para as pessoas que tenham maior compreensão da economia, das dificuldades, o plano fazia água. Agora, isso não era ainda claro para o conjunto da população. Brasileiras e brasileiros, boa noite. Amanhã é uma data histórica para o nosso país. Será promulgada a nova Constituição brasileira. A gente deve identificar algumas coisas positivas e várias coisas negativas na Constituição de 88. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil!
O aspecto positivo foi o aspecto de querer assegurar os direitos dos cidadãos, de uma forma muito ampla. O direito de obter informações nos órgãos do Estado, por exemplo, o direito das minorias, o direito dos índios, como nunca existia no passado, foram alguns exemplos dos lados positivos da Constituição. O lado negativo foi o detalhamento excessivo da Constituição. Quer dizer, a Constituição entra em detalhes de direitos trabalhistas, de direitos de maternidade, etc., que não são questões próprias de uma Constituição. O senhor votou em que nome? PRD. Partido Democrático Popular. PDP? PDP. PSDB. Do ponto de vista partidário, as alterações que ocorreram foram uma cisão no PMDB, com a formação do PSDB. O partido é como que um cais. Os que chegam são motivo de alegria. Os que partem, de saudade precoce. Nós vamos ser um partido da reforma social, sim. Nós vamos fazer as reformas. O governo anuncia o Plano Cruzado 2. Além de medidas de estímulo à poupança, o novo pacote trouxe novos preços e mais impostos. Os mais atingidos com as medidas compulsórias são os assalariados de classe média. Despenca da noite para o dia a popularidade do governo. O fim do governo Sarney foi bastante melancólico. O Brasil acabou decretando uma moratória, quer dizer, deixou de pagar a sua dívida externa. E ao contrário do que muita gente pensa, isso representou um sério golpe nas finanças brasileiras. As eleições na sucessão do presidente Sarney surgiram vários nomes. Brizola naquele momento, teve o seu, digamos assim, o seu apogeu como candidato à presidência da República. Porém, a disputa acabou concentrada no segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Collor. Lula era uma figura que vinha do movimento da luta dos trabalhadores do ABC, um importante líder sindical, ganharam um prestígio muito grande e, tendo como instrumento o PT, o seu partido, o Partido dos Trabalhadores, chegou a ter uma dimensão nacional que àquela altura era bem maior do que o próprio partido. Se nós não soubermos nesse instante saber quem é que está querendo que a sociedade brasileira avance e quem é que está querendo promover um retrocesso na sociedade, o povo brasileiro poderá cometer um equívoco muito grande nas eleições de 89. O Collor era uma figura que vinha, primeiro, de um estado pequeno, vinha de Alagoas. Segundo, não tinha nenhuma máquina partidária que o apoiasse. Em terceiro lugar, ele usava o marketing e usava certos temas de moralização com muita eficácia. Foi o caso da campanha contra os marajás, que iludiu muita gente, porque ele se apresentava como alguém que ia combater os altos vencimentos de um determinado setor do funcionalismo público. Eu confio no Brasil. Eu confio no futuro que está reservado à nossa pátria. Com trabalho, com experiência administrativa como eu tenho, com coragem, com determinação política e no exercício da autoridade de presidente da República, nós haveremos, com a ajuda de todos aqueles que desejarem se incorporar nesse processo, de construir um Brasil novo, de construir um Brasil melhor, de construir um Brasil de que se orgulhem todos os seus filhos. Boa noite, minha gente.